Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna e hoje eu vou te dar algumas dicas de como melhorar as suas fotos imobiliárias. Lembrando, tudo que eu falo aqui é em base do meu dia a dia, da minha experiência dentro da minha imobiliária. Então vem comigo. A primeira dica é sobre horário. Existe um melhor horário para fotografar ou eu posso fotografar em qualquer horário do dia ou da noite? Bom, os melhores horários é durante o dia, porque nosso celular ele precisa da claridade para poder capturar a imagem do ambiente. Então, para isso, eu sempre uso os horários durante o dia para fotografar. Não é sempre que eu consigo ir em certos horários, então independente do horário, seja de dia mesmo, não tem problema nenhum fotografar. Porém, a gente tem aqui algumas ressalvas que a gente tem que pontuar, porque dependendo do horário, a gente vai ter resultados diferentes. Por exemplo, os horários do início da manhã e final de tarde são ótimos horários para a gente fotografar, porque nesses horários o sol ele tá mais baixo, então a gente consegue ter um resultado muito bom para capturar os LEDs do imóvel, a iluminação, o projeto de iluminação e tudo mais. Então, nesses horários, a gente consegue ter ótimos resultados. Eu vou deixar aqui para vocês verem um exemplo de um imóvel que eu gravei em 2 horários. Então, a gente consegue ver muito bem a diferença que dá da iluminação desse imóvel. Então, eu comecei a gravar, o sol ainda estava alto, acho que era umas 4 horas da tarde, e no final eu fiz novamente o material para a gente ter esse comparativo e ver o imóvel em 2 horários do dia. Porque, querendo ou não, os LEDs valorizam muito o imóvel. Agora, falando de outros horários, por exemplo, durante o dia, é um ótimo horário também para a gente fazer o material, porém a gente não vai ter o mesmo resultado dos LEDs. Mas, como a gente está de dia, a gente tem um ambiente claro, que é isso que a gente precisa para tirar as nossas fotos. Como eu te falei, o nosso celular precisa de iluminação para a gente poder capturar as luzes do ambiente para poder chegar nesse resultado final. Se a gente tirar foto no sol da meio-dia, dentro da casa, tudo bem, não tem problema nenhum, a gente vai ter aí um bom resultado. Porém, se a gente for para a área externa, a gente tirar foto da fachada ou da piscina, a gente vai ter aí um resultado de muita sombra. Isso, querendo ou não, atrapalha um pouco na nossa foto. Mas não é isso que vai impedir da gente fazer o nosso trabalho. Outra dica aqui é a gente escolher dias ensolarados para a gente tirar foto, né? Por quê? O sol, querendo ou não, ele traz uma certa alegria, ele traz as cores dele para as nossas imagens. E isso transmite uma sensação para quem está vendo a foto ou assistindo o vídeo, que é alegria, felicidade, o calor e tudo mais. Vamos falar agora do enquadramento? O enquadramento ele é necessário para a gente chegar nesse resultado profissional que a gente tanto espera ao fazer as fotos. Então, para isso, o que eu utilizo no meu dia a dia como ferramenta é a grade da câmera do celular. Para isso, é só você entrar nas configurações do seu celular e ativar a grade. Então, com a grade, eu tenho uma referência se a minha foto está reta ou se ela está torta. Por quê? Com essa grade, eu alinho, por exemplo, essa linha vertical, eu alinho com as paredes. A linha horizontal, eu alinho com o chão, com o teto. Então, isso me ajuda a ter aquela noção se a foto realmente está enquadrada e se ela não está torta. Então, com essas 2 dicas de enquadramento e horário de foto, você já vai conseguir ter um resultado muito bom tirando fotos com o seu celular principalmente. Agora a gente vai falar do ângulo. O ângulo também é muito importante, o ângulo que a gente tira as nossas fotos, porque através dele o cliente, a pessoa que está vendo a foto, vai ter noção do ambiente do imóvel, o que cabe dentro daquele cômodo e tudo mais. Então, para isso, eu sempre tiro fotos no canto da parede e sempre no 0,5 no zoom do celular, aquele que deixa a foto mais ampla, para que a gente possa ver realmente o espaço e o que compõe esse cômodo. Mas isso não é uma regra, tá? Lembrando que isso é o que funciona para mim. Outra opção, se o cômodo for realmente bem espaçoso, a gente também, além de fazer no canto da parede, a gente consegue também fazer uma foto no centro. E para isso, claro, sempre usando o enquadramento da câmera, para ver se o chão, se as paredes, elas estão alinhadas e vai chegar no resultado final esperado. E agora a 4ª dica para poder fechar com chave de ouro é melhorar a imagem, as fotos que a gente tirou. Como isso? Com uma edição. Uma edição que vai favorecer o ambiente, que vai favorecer as cores do imóvel, as suas características, as texturas e tudo mais.
Então, para isso eu uso os meus presets, que nada mais é que um arquivo onde eu tenho todas as configurações de edição que eu quero usar nas minhas fotos salvas. Então eu não preciso ficar editando foto por foto, ajustando exposição, ajustando brilho, ajustando sombra e tudo mais. Eu já pego esse arquivo que já está editado e falo para o meu programa, eu quero as mesmas características desse arquivo na minha foto. E aí o programa usa essas configurações na minha foto e eu tenho esse resultado final. Só que para cada foto a gente tem características diferentes. Talvez é um horário diferente, o sol tá diferente, talvez a casa ela tem bastante LED, cores quentes, talvez a casa é mais fria, com cores mais frias, mais brancas. Então, para isso a gente tem diferentes presets, diferentes configurações para a gente usar em cada uma dessas fotos. Outra dica que funciona para mim também é um preset de piscina. Muitas casas, às vezes a piscina não tá limpa, tá com água com cor verde e tudo mais. E para isso eu desenvolvi também os presets de piscina, que quando eu coloco esse preset na foto, a água ela sai do verde e fica azul, que é essencial para a gente poder divulgar os nossos imóveis com as melhores características possíveis. E claro, nunca mentir o que é o imóvel, mas sim realçar as características dele, porque quando a gente olha com nossos olhos é uma coisa, na foto é outra coisa. Então a ideia aqui é a gente deixar a foto mais próximo possível da nossa visão, da nossa sensação quando a gente entra no imóvel. Então esse é o objetivo final das nossas fotos imobiliárias, para que elas realmente alcancem, os potenciais clientes e compradores desse imóvel. E com todas essas fotos tratadas, eu subo tanto no Instagram quanto no site da nossa imobiliária. E aqui está um feedback de um cliente de um dos nossos corretores. Nosso site é diferenciado e que as fotos valorizam os nossos imóveis. Então eu passei aqui um pouquinho da minha experiência para vocês e eu espero que essas dicas te ajudem a melhorar, a chegar nos resultados melhores do que você procura nas suas fotos. E se você tem interesse sobre esse assunto, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para você receber todos os conteúdos que eu posto por aqui. E caso você tenha interesse em se aprofundar nesse assunto, eu vou deixar aqui na descrição o link dos presets, dos pacotes que eu uso de presets, e também, se você tiver interesse, vou deixar na descrição informações sobre o curso de audiovisual imobiliário. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal. Obrigada por assistir e até a próxima!